Bom dia, turminha! A nossa aula de Geografia nós iremos ver mais uma abertura de capítulo, onde está falando aqui sobre orientação pelos pontos cardeais, lá na página 294 e 295. Lembra lá que a gente falou sobre como nos orientarmos, né? Chegarmos a um local que a gente precisa de ponto de referência, número da casa, nome da rua, do bairro, da cidade, do país, pronto. E agora a gente vai ver como se orientarmos pelos pontos cardeais. Onde é que estão esses pontos cardeais? Lembra lá de um dos instrumentos que a gente falou, que era a bússola? Pronto. Na bússola, olha aqui, ó. Tem os pontos cardeais, que a gente vai conseguir agora compreender e nós vamos ver esses pontos cardeais na próxima página. Mas antes disso, observe a imagem. Olha esses meninos aqui. Eles estão olhando o sol, o céu, não é assim? E um dos principais pontos que todo mundo fala quando se perdermos em algum local, em uma mata principalmente, nós devemos olhar para o sol e seguir o sol, ou então ande sempre para o norte, siga sempre o norte, porque em algum local você vai chegar, você vai andar sempre em linha reta, porque você está seguindo um único curso. E um dos principais pontos para conseguirmos se orientarmos em algum local, além de GPS, de mapas, de bússolas, é o sol. Que o sol ele não falha nunca, jamais. Ele vai nascer e vai se pôr nos mesmos locais todos os dias, né? E aí nós temos aqui na nossa página 296 falando sobre os pontos cardeais, onde ele fala assim, ó. No capítulo anterior, estudamos como podemos nos orientar e encontrar um local usando os pontos de referência e endereço. Não foi isso que nós estudamos? Muito bem. E aí ele continua. Outra maneira de nos orientarmos é determinarmos a direção em que devemos seguir para chegar. Norte, sul, leste, oeste. E aí ele ainda fala, os pontos cardeais auxiliam em nossa orientação espacial. Na superfície terrestre, eles podem ser encontrados pela observação da posição dos astros, como o Sol e a Lua. Então, os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste. Nós temos eles aqui, ó, na página 296. E aí ele ainda continua falando assim, ó. Em nosso dia a dia, muitas vezes nos orientamos pelos pontos cardeais e nem nos damos contas. Placas como as que indicam norte, sul, zona leste ou zona oeste orientam o sentido em que estamos seguindo em uma estrada ou em uma rua da cidade. O nome das cidades ou de estados como São João do Oeste e Rio Grande do Sul indicam a porção do território do país em que esses locais estão localizados. Eu vou colocar aqui para vocês mais uma vez quais são os pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste. E vamos explicar mais um pouquinho sobre os pontos cardeais. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste.
Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Espero que vocês tenham compreendido e um beijo para vocês!